Sessão de número 1560, no dia 5 de 8 de 2014. Em primeira mão, queremos dar boa noite a todos que estão hoje nessa sessão ordinária. Em primeira mão, iremos apreciar e votar as atas 1559, dia 22 de julho de 2014. Alguma objeção, alguma retificação? Ata 1559 em votação. Alcido? A favor. Ciro Dani? A favor. Paulo? A favor. Úrsula? A favor. Mônica? A favor. Didmar? A favor. Cleiton? A favor. Pedro? A favor. Ata 1559 aprovada. As correspondências com o secretário Alcido. Ofício de gabinete 265/2014. Em resposta ao ofício de número 353/2014, 21, de 27 de 6 de 2014, no qual Vossa Senhoria solicita informações sobre incentivos ao ateliê Clarice, localizado na rua Taquari, no bairro Morada do Sol. Segundo informações obtidas junto ao diretor do Departamento de Apoio à Indústria e Comércio, Rafael Contra, a empresa Clarice Cetim de Almeida protocolou em 19 de julho de 2013 a solicitação de concessão de incentivos. Em sua justificativa, a empresa afirma que atua no mercado de prestação de serviços especializados e possui 34 funcionários, que continuará no mesmo ramo e com o mesmo porte durante os próximos 3 anos e que, caso surjam novas e boas oportunidades, poderão ampliar o porte, além do quadro de funcionários. No entanto, a Lei de Incentivo número 2514/2010 e suas alterações deixam claro que no artigo 1º que os incentivos são destinados às empresas que já instaladas e que queiram ampliar suas atividades. A empresa em questão trabalha na terceirização de serviços, o que torna dependente do andamento de outras empresas que não estão sob seu controle, o que demonstra que a concessão de incentivos é incapaz de modificar a situação atual da empresa, sendo que tínhamos a expor reiterando os nossos votos de apreço e consideração, atenciosamente, a do prefeito municipal. Sr. Roberto Schneider, acusamos o recebimento do ofício 391/2014, o qual solicita autorização para instalação de redutor de velocidade nas imediações da Escola Nélio Julita Schneck, em Nova Vila, e originou o expediente administrativo para que seja possível a análise de pleito por parte do DAE. Faz-se necessária uma identificação mais precisa do local através de informação da rodovia e seu respectivo quilômetro. Salientamos ainda que, caso venha a tratar-se de rodovia sob circunscrição do DAE, caberá à equipe técnica do DAE, através da Superintendência dos Estudos e Projetos, avaliação e indicações alternativas mais adequadas para a melhoria da segurança viária no local. Salienta-se ainda de antemão que, de acordo com a legislação do trânsito vigente, a simples utilização de taxas e taxões aplicados transversalmente à via pública como redutor de velocidade ou modulações transversais está proibida. Assim, ficamos no aguardo das informações complementares para encaminhamento do estudo. O engenheiro Márcio Stumpf. Câmara de Votia, Sr. Presidente, ao complementar, vimos através de solicitar em especial atenção ao cumprimento dos prazos para envio de relatórios bimestrais do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de evitar que o município de Votia seja inscrito no cadastro único de convênios. Informamos que pela terceira vez o município de Votia foi inscrito neste cadastro com restrições e irregularidades por falta de envio tempestivo dos referidos relatórios pela Câmara de Vereadores.
Esclarecemos aos nobres vereadores que o cadastro único de convênio foi criado pela Instrução Normativa número 01 de 4 de maio de 2001, sucedida pela Instrução Normativa número 1 de 17 de outubro de 2005, ambos da Secretaria do Tesouro Nacional. Encontra-se disponibilizado na internet no site da Secretaria do Tesouro Nacional. O objetivo: simplificar a verificação pelo gestor público do órgão ou entidade concedente do atendimento pelos convenientes e entes federativos beneficiários de transferência voluntária de recursos da União, das exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a legislação aplicável, segundo informações do site do Governo Federal, é uma valiosa ferramenta de gestão de medida em que imprime a ação governamental, maior transparência, melhor eficiência e maior agilidade, reduzindo o trabalho burocrático de conferência documental. Também, segundo essa mesma fonte, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Decreto 48.067/2011, estabeleceu procedimentos para a manutenção da regularidade jurídica, fiscal, econômica, financeira e administrativa pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, inclusive da administração indireta. Dentro do exposto, solicitava a colaboração do Poder Legislativo. Outro sim, aproveitamos a oportunidade para responder ao ofício de número 411/2014, de 29 de 7 de 2014, 21, cuja cópia da ata deverá ser solicitada ao Conselho. Quanto ao item 2, cujo mérito é o pedido do parecer jurídico referente ao adiantamento da primeira parcela do 10º salário, a qual não foi paga como os demais servidores, para os aposentados pelo Fundo Próprio de Previdência. Informamos que os pagamentos da gratificação devem ser feitos de acordo com a lei que rege os pagamentos de benefício em questão, que é a Lei Municipal 2374/2008. Mais especificamente, o artigo 50, não há necessidade de parecer jurídico para a compreensão do referido artigo. Entretanto, entendemos, nobre presidente, pela necessidade do parecer e considerando a autonomia dos poderes, o parecer deverá ser solicitado ao assessor jurídico da Câmara de Vereadores. Sem mais por o momento, como votos de estima e consideração, atenciosamente, Arlado Blay, prefeito municipal. Ofício do Gabinete 277/2014. A nossa saudação a Vossa Senhoria e aos demais vereadores. Através do presente expediente, passamos a responder ao conteúdo de 2 ofícios movidos do Poder Legislativo, tratando-se dos que seguem enumerados. 390/2014, da vereadora Úrsula Maria Freire Weber, a questão atinente à isenção do IPTU para aposentados, inclusive a que diz respeito à metragem da área que hoje está limitada a 360 metros quadrados. Será objeto de análise ainda no decorrer do ano em curso, o que gerará possivelmente então o encaminhamento de um projeto de lei do Poder Legislativo, o qual passará a viger somente a partir do ano vindouro. 406/2014, o vereador Jânio Simão Droval. Está em análise a possibilidade da administração municipal e a população passar a contar com o trabalho de mais um profissional na área de fisioterapia. Oportunamente, o projeto de lei poderá ser encaminhado ao Poder Legislativo versando sobre esta questão. Sendo que tínhamos para expor, nós firmamos, reiterando nossos protestos de estima e apreço e nos colocamos à disposição para os conhecimentos de maiores esclarecimentos, caso isso for julgado pertinente. Cordialmente, Arnaldo Naim, prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, vemos através do presente convidar a Vossa Senhoria para um jantar de confraternização a realizar-se nesta quarta-feira, dia 6 de agosto,
às 20 horas no galpão festivo da Brigada Militar. Na oportunidade, será assinado o convênio entre o município de Iguti e o Conselho, certo que podemos contar com a presença de nobres vereadores. Reiteramos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Arnaldo Knaip, prefeito municipal. Ofício Gabinete 266-2014. Senhor Presidente, em resposta ao ofício de número 352-2014, de 27/7/2014, no qual os vereadores Silvani Raul Mesa e Paulo Filho solicitaram que o Conselho de Trânsito se reúna com os responsáveis do trânsito de Lidolfo Polo referente a redutoras de velocidade ao longo da Avenida Capivara. O assunto foi encaminhado ao Departamento de Trânsito, cujo parecer encontra-se em anexo, sendo que tínhamos a expor entre nossos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Arnaldo Knaip, prefeito municipal. Ofício do Gabinete 264-2014, em resposta ao ofício da Câmara. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo vem através deste, embora já tenha sido votado o projeto em questão, em resposta ao ofício de número 381-2014, informamos que o ofício número 38-2014, datado de 14/2/2014, é de conhecimento do Executivo e foi, inclusive, considerando o seu conteúdo que foi encaminhado ao projeto de lei 059/2014. Com as alterações propostas, basta uma escalada prévia de trabalho e os conselheiros poderão trabalhar com carga horária máxima prevista em lei, com remuneração compatível e digna. Oportunamente informamos que após o envio do projeto referido, recebemos a sugestão do coordenador do Conselho Tutelar para incluir um adicional de periculosidade ou perigo de vida. Primeiramente, cabe registrar, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Nos expressos termos da Lei nº 8.069 de 90, ainda é importante dizer que o Conselho Tutelar é agente público e exerce um serviço público relevante a particular em colaboração com o poder público, sendo sua remuneração fixada conforme legislação local. Quanto ao adicional requerido, ressalta-se que o mesmo é pago quando existem situações de perigo ou de risco que ultrapassam a medida do razoável e a medida do normal ou mediano. Muitas pessoas entendem ser sinônimo de instituto de periculosidade e do risco de vida, porém trata-se de situações completamente diferentes. Inicialmente, é importante diferenciar quanto à gravidade, risco de vida, trata-se de perigo constante, ininterrupta a vida, bem protegido na espécie. Já o periculosidade trata-se de iminente e casual, risco de dano, que podem ser dos mais diversos, inclusive a vida em sua forma extrema. A integridade do agente. Quem está em risco na vida em razão da função ou cargo comum para o juízo oficial da justiça policial, sofre constantemente a incerteza de que, por ação do terceiro, possa ter sua vida ceifada, sem que o agente em risco tenha contribuído para a situação de dano à vida, sendo que essa é uma das características fundamentais do risco de vida. Nesse caso, o estado de risco será sempre constante, incerto, imprevisível, porque isso decorre do cargo que ocupa ou da atividade desempenhada. Assim, mesmo fora do serviço, o agente está em risco de vida. Os casos de adicional por periculosidade estão definidos em lei. No caso em tela dos conselhos tutelares, considerando o contexto do trabalho, o município e suas características, casos atendidos, o Executivo não vislumbra, nesse momento, essas características, situações capazes de evidenciar a necessidade de pagamento adicional ventilado.
Ademais, não há qualquer obrigatoriedade legal no pagamento de preferido adicional, bem como nenhum município na região com características semelhantes institui o referido adicional. Por fim, importante registrar que a proposta encaminhada ao Legislativo visa atender à solicitação de remuneração digna, proporcional à carga horária, considerando as escalas de trabalho que deverão ser instituídas, bem como mostra-se justo diante da exclusividade do labor previsto na legislação. Em resposta ao ofício número 30 de 2014, recebido em 4 de setembro de 2014, acusamos o recebimento de uma cópia física do documento Regimento Interno e sugerimos, diante das inúmeras solicitações de cópias do Regimento Interno da Câmara, sugerimos ao ilustre Presidente que o mesmo seja disponibilizado no site da Câmara para acesso da população. Ainda com relação ao ofício referido, informamos estar ciente da legislação que rege toda e qualquer comissão parlamentar de inquérito. Entretanto, Procuradoria Municipal não localizou o fundamento legal para o prazo de 7 dias estabelecido para a manifestação de provas, mérito do questionamento. Com relação ao ofício CPI número 31 de 2014, recebido em 4 de setembro de 2014, informamos estar cientes da mudança dos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda informamos estar ciente do conteúdo da resolução número 004/2014, de 14 de 3 de 2014, e desde já manifestamos nossas inconformidades com a prorrogação do prazo de 60 dias para a elaboração dos relatórios finais. Justificamos nossa posição, eis que é de extremo interesse a finalização desta investigação dentro do prazo proposto para que a população retorne a confiança nesta administração e volte a se orgulhar da cidade que vive. Ademais, o cumprimento dos prazos garante a legalidade dos atos praticados pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e evita futuras alegações de nulidades. Aproveito a oportunidade para requerer a cópia de gravação dos depoimentos do Sr. Raul Petri, Sra. Maria de Lourdes Bauerman e do Prefeito Municipal, Sr. Ronaldo Knay, para que a Procuradoria possa analisar e dar o encaminhamento devidos. Sem mais para o momento, com votos de estima e consideração, atenciosamente, Ronaldo Knay, Prefeito Municipal de Iguatinga. Ofício do Gabinete 2009-2014. Senhor Presidente, em resposta ao ofício do número 371-2014, de 7 de setembro de 2014, no qual o vereador Alcindo Ratzinger solicitou que o Departamento de Trânsito, juntamente com as escolas de educação infantil, oriente os pais dos alunos para que sempre desembarquem as crianças do direito para evitar acidentes. Este assunto foi encaminhado ao Departamento de Trânsito, cuja resposta encontra-se em anexo, sendo que tínhamos a expor e teremos nossos votos de apreço e consideração, atenciosamente, Ronaldo Knay, Prefeito Municipal. Vou ler a resposta aqui só para a gente ficar por dentro. A Secretaria de Educação e Cultura, assunto de Educação e Trânsito. Em resposta ao ofício 372/2014 do Poder Legislativo, município de Guti, dado em 7 de junho de 2014, temos as seguintes considerações. Primeiro, entendemos louvável o pedido do nobre vereador e colocamos-nos à disposição para auxiliar nas questões relacionadas ao trânsito, para considerações mais seguras e evitáveis comum. Ofício Gabinete 270, Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 400/2014, de 21 de setembro de 2014, na qual a vereadora Silvani Raulmeiro solicitou repintura das faixas de segurança. Informamos que no dia 29 de julho passado foi aberta a carta convite número 21 de 2014 para a contratação da empresa para realizar o serviço de pintura das faixas de segurança.
compareceram ao certame 4 empresas. Nesta quinta-feira ocorre o pregão presencial de número 38 de 2014 para aquisição de material para a pintura das faixas de segurança. 5 empresas manifestaram interesse. Se não houver nenhuma interrupção de recurso, a licitação poderá ser homologada em até 10 dias. Após a assinatura dos contratos, a Secretaria de Obras Públicas será informada para poder dar início ao serviço, sendo que tínhamos a expor e teremos nossos votos de apreço e consideração, atenciosamente, Arnaldo Knaip, prefeito municipal. Ofício do gabinete número 273. Senhor Presidente, em resposta ao ofício de número 375 de 2014, de 7 de setembro de 2014, conforme solicitação da Vossa Senhoria, informamos que agendamos um horário para o próximo dia 12 de agosto de 2014, às 17 horas, entre esta municipalidade e os representantes da Associação Esportiva Clube Tricolor. Pedimos a gentileza de informar aos representantes da associação a data. Sem mais, renderemos nossos votos de apreço e consideração, atenciosamente, Arnaldo Knaip, prefeito municipal. Ofício do gabinete 260 de 2014. Senhor Presidente, em resposta ao ofício de número 353 de 2014, de 27 de setembro de 2014, no qual Vossa Senhoria solicitou informações sobre a placa instalada na entrada do grupo da feitoria. Buscamos a resposta para a sua solicitação com o senhor Ademir Rosto, secretário de Desenvolvimento, que nos passou a seguinte informação: a placa em questão está em fase de execução pela empresa Arco-Íris Comunicações Visual, selecionada pela Associação Rota Romântica. Conforme informado, os postes a que se refere o vereador os postes que se refere ao vereador solicitante terão sua altura reduzida até o tamanho padrão das demais totens e, nesta oportunidade, deverá ser retirada a parte danificada. Sendo que tínhamos a expor, teremos nossos votos de apreço e consideração, atenciosamente, Arnaldo Knaip, prefeito municipal. Ofício do gabinete número 261 de 2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria um exemplar da cartilha sobre controle integrado de pragas, elaborado pela Secretaria de Saúde e Assistência Social e Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente de Muti. Esperamos poder contar com a colaboração dos nobres vereadores quanto à divulgação e distribuição deste material, podendo mesmo ser solicitado ou retirado na Secretaria de Meio Ambiente, na Rua José de Alencar, 780, e também estão à disposição para esclarecimentos e dúvidas que possam surgir. Informamos ainda que foi realizado através da carta convite contratação de empresa prestadora de serviço de detetização para controle de pragas e bueiros em vias públicas. Entretanto, a medida somente será eficaz se a comunidade colaborar. Este material também será distribuído através de campanhas e eventos públicos. Na certeza podermos, com o apoio desta casa, reiteramos votos de apreço e estima. Atenciosamente, Arnaldo Knaip, prefeito municipal. Então, as cartilhas estão aqui. E seria isso, presidente. Obrigado, Alcino. Vamos para a distribuição dos projetos. O projeto de lei 70 abre crédito especial no valor de R$ 144.900, destinado ao pagamento de despesas pessoal da Secretaria de Saúde e Assistência Social. Estará indo para a Comissão de Orçamento. Proposta de emenda à lei orgânica. Temos aqui um projeto, uma proposta de lei para a lei de emenda para a lei orgânica, que altera a redação do caput do artigo 199 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. Artigo 1º, o caput do artigo 199 da Lei Orgânica Municipal do município de Ivoti passa a ter a seguinte redação. Artigo 199. Fica proibido em todo o território do município o transporte ou aterro de qualquer forma de resíduos tóxicos ou radioativos, não importando sua origem. Artigo 2º.
Essa emenda à Lei Orgânica Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, de Voti 5 de agosto de 2014. Justificativa. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a presente emenda à Lei Orgânica se faz necessária, eis que por solicitação do nobre representante do Ministério Público Estadual, junto a essa comarca, solicitou respeitosamente, através de ofício, que alterasse a expressão depósito por aterro, no caput do artigo 199 da Lei Orgânica Municipal, por ser mais correta tecnicamente, uma vez que a expressão aterro significa disposição final. Esperando a aprovação desse silento plenário, atenciosamente, Roberto Schneider, presidente da Câmara. Irei ler, para nos inteirarmos e a comunidade ficar sabendo, do ofício 343 de 2014, do dia 15 de julho de 2014, inquérito civil número 00766.1000 invertido 4/2004. Senhor presidente, diante dos termos da anexa Informação Técnica 21 de 2012, DECOP FEPAM, que exterioriza a recuperação da FEPAM em face da redação do artigo 199 da Lei Orgânica Municipal de Voti, venho por meio desse recomendar que seja editada a lei alterando a aludida redação, trocando a expressão depósito, a qual tem sentido de algo temporário, pela expressão aterro, que é mais correta tecnicamente, pois significa disposição final. Nada obstante, informo que expedi a recomendação à FEPAM, cuja cópia segue anexa, preconizando a correta interpretação da redação atual. Observo, por fim, que a recomendação feita pelo Ministério Público é um instrumento previsto no artigo 6º, inciso 20º da Lei Complementar 75/93, no artigo 32 da Lei Estadual número 7669/73. Sem mais para o momento, apresento protesto de elevada consideração e distinto apreço, solicitando que Vossa Senhoria informe no prazo de 30 dias se a Câmara de Vereadores acatará a presente recomendação. Atenciosamente, Charles Emil Machado Martins, promotor de Justiça. E Voti foi protocolado 18 de julho de 2014. Então, aqui diz a recomendação de indeferimento de qualquer pedido de implantação da CRISA, quanto à conformação da vala 8, a comprovação da contratação do seguro ambiental, quanto ao cumprimento do ofício número PEPAM 3756/2012, e subscrito pelos senhores Danilo Porto Peixoto, chefe do Serviço de Licenciamento e Monitoramento de Indústrias, senhora Regina Franner, chefe de Divisão de Controle de Poluição Industrial, e o senhor Renato da Chagas e Silva, chefe do Departamento de Controle. Foi feita a distribuição hoje, a primeira votação será semana que vem, e a segunda, como será 2 votações, já que fala da lei orgânica, a segunda votação se dará em 10 dias. Então, só para complementar o artigo 199, que consta hoje na lei orgânica, ela tem a seguinte redação: fica proibido em todo o território do município o transporte ou o depósito de qualquer forma de resíduos tóxicos ou radioativos, não importando sua origem. A visita que nós fizemos ao Ministério Público, eu e o Paulo, devido à CPI, o promotor nos pediu isso, que seja colocado não depósito, e sim aterro. Se a redação desse artigo ficar assim na lei orgânica, os postos de saúde e os prontos atendimentos da nossa cidade também poderão ser comprometidos, e aí ele vai ter que agir de um modo geral. Então ele nos pediu para alterarmos o artigo 199 e retirando a palavra depósito para aterro, seu destino final. Então, senhor presidente, e também no hospital, né? E também no hospital. Esse também da forma que está, teria problema, então por isso tem que ser alterado. Então caiu para a Comissão de Justiça essa proposta de emenda. Então vamos para a ordem do dia. Projeto de lei 61 institui o plano diretor municipal. Em 70 nós já fizemos essa leitura. Projeto de lei 61 institui o plano diretor municipal e estabelece as diretrizes e proposições
de Desenvolvimento do município de Valci. Com a palavra, a comissão. Alcílio Tidmar e Urso. Bom, presidente, a gente teve aí vários encontros, a gente conversou também com a Rosane e a gente fez, na verdade, um 61, ficou então proposto 4 emendas no 61. Não sei se todos ganharam voto ou não. A primeira, então, seria a emenda ao projeto de lei 61/2014, que altera o artigo 42, inciso 2 e 4 do projeto de lei 61, que define a macrozona urbana. Artigo 1º. Altera o texto do artigo 42, inciso 2 e 6 do projeto de lei número 61/2014, que passam a ter a seguinte redação. Segundo, zona residencial PUS e L1 são as áreas que, em função das suas condições físicas, somente permitem a ocupação com baixa densidade proporcional, objetivo de preponderante nesta zona é a residencial unifamiliar, podendo ser autorizados também os serviços de profissionais liberais, anexos e residência e utilizado unicamente para exercício profissional do proprietário do imóvel, todos os usos sem impacto para a vizinhança. E o artigo 4º, zona residencial 3 e L3, são as áreas onde o uso residencial unifamiliar é preponderante, mas não admitidas atividades de comércio e serviços diversificados, que não perturbem as atividades residenciais. Nestas zonas, os lotes poderão ter no mínimo 200 metros quadrados, com até 2 unidades familiares, com o intuito de oferecer acesso à moradia para a população de menor renda. O artigo 2º, revoga-se disposições em contrário. O artigo 3º, esta lei tem vigor na data de sua publicação, com a justificativa. A presente emenda é justificada para fins de regular a utilização destas zonas como essencialmente residencial e regulamenta índices para a zona residencial 3, possibilite a criação de loteamentos populares, possibilitando o acesso à moradia com qualidade à população de baixa renda, podendo construir no máximo 2 unidades familiares em um lote de 200 metros quadrados. E a emenda do projeto número 61 também então altera o artigo 56, inciso 2 e 3 do projeto de lei de número 61/2014, artigo 1º. Altera o texto do artigo 56, inciso 2 e 3 do projeto de lei de número 61/2014, que passam a ter a seguinte redação. Segundo, conjuntos de habitações populares com número de unidade maior de ou igual a 50. Terceiro, parcelamento de solo com área superior a 50.000 metros quadrados. Artigo 2º, revoga-se o dispositivo em contrário. O artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Com justificativa, a presente emenda é justificada a fim de que empreendimentos desta dimensão apresentem estudo de impacto de vizinhança para que sejam analisados pela comunidade as consequências desses empreendimentos. A outra emenda, então, altera o anexo 1 do projeto de lei número 61/2014, que trata dos gabaritos para vias existentes e projetadas. O artigo 1º. Fica alterado o anexo 1, que trata da tabela de vias existentes e projetadas com novos gabaritos. Quanto ao gabarito da via Thomas Edison, permanecendo o gabarito atual de 15 metros entre
Avenida Presidente Lucena e a Castro Alves, e aumentando para 18 metros entre Castro Alves e a Avenida Costa e Silva, com alargamento de 1,5 metro para cada lado da via. Artigo 2º, revogam-se disposições em contrário. E o artigo 3º, essa lei anterior à data de sua publicação, que a justificativa, a Rua Thomas Edison, no trecho entre a Avenida Presidente Lucena e a Avenida Castro Alves, já está consolidado com 15 metros e não possui grande trânsito de veículos. Bem, gente, nós vamos fazer o seguinte primeiro, para nós não nos confundirmos e ter ciência do que nós estamos discutindo, nós vamos colocar as emendas conforme o projeto de lei, né? 61, eu vejo aqui que você tem o projeto 61, 62 e 63. Esses são todos 61. Sim, eu sei, mas nós vamos discutir eles conforme você está apresentando, né? Eu só vou apresentar os da 61 agora. Tá? Então depois o 62 é outro projeto. Então é a última emenda. Então acrescento o artigo 4º ao artigo 75 do projeto de lei número 61 de 2014. Artigo 1º, acrescenta parágrafo 4º, artigo 75 do projeto de lei número 60, que passa a ter a seguinte redação: os membros da Comissão Municipal do Urbanismo, com exceção do secretário executivo, deverão ser servidores em cargo de provimento efetivo. Artigo 2º, revogam-se disposições em contrário. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A presente emenda é justificada a fim de que a elaboração e a revisão do plano diretor sejam feitas por servidores em cargo de provimento efetivo, utilizando a experiência desses servidores e promovendo a neutralidade política na sugestão e elaboração das alterações. Bem, então nós vamos discutir essa questão das emendas do projeto de lei 61, começando com a questão das zonais, residencial 1 e 3. Então vamos discutir nessa por partes, está aberta a discussão. Alguém se manifesta? Sobre o zoneamento, sobre o parcelamento do solo, é que assim, o projeto foi alterado em seu projeto atualmente em 10 mil metros e unidades maiores que 200. Então, poderia-se ter no projeto que foi mandado 200 apartamentos num local, né, e sem fazer o devido impacto, estudo do impacto financeiro, impacto de vizinhança. Então, que nem por exemplo, aquela área que tem ali na rua São Leopoldo, que era da Laticínios ali, poderia se construir então vários prédios, né, ali que dariam, digamos, 200 apartamentos e não precisaria se fazer nenhum estudo de impacto de vizinhança. Então a gente achou, né, por segurança, né, do que possa ocasionar isso futuramente, se calcular 200 apartamentos, uma média de 3 pessoas, são 600 pessoas mais ou menos num determinado ponto. Então a gente acha que poderia haver esse estudo de impacto de vizinhança, né, então, para dar uma segurança melhor para o município, né, provavelmente quem tem, né, essa dimensão de valores para fazer o prédio, né, com vários prédios que, considerando, dariam 200 apartamentos, também acho que fazer o estudo de impacto de vizinhança também não custaria, né, um valor tão alto. Mais alguma questão, Silvio? Sobre esse seria isso. Próximo, então, que altera o anexo 1 do projeto de lei 61, que trata dos gabaritos para as vias existentes e projetadas. Bom, esse
aqui há um trecho da Thomas Edison, entre a Presidente Lucena e a Castro Alves. Se tu for analisar aquela rua, hoje ela está praticamente toda ela constituída já com moradias. Então, se haverá necessidade futuramente de alargamento, então igual, de qualquer forma, teria que se indenizar aqueles moradores. Então, praticamente todos os locais ali já são ocupados, então não vejo a necessidade de ter um alargamento ali naquele trecho entre o Presidente Lucena e Costa e Silva, porque já está constituído. Então, igual o valor vai ter que ser, se for alargado, vai ter que ter um valor para indenização. Então, a gente achou, ou eu achei, isso aqui até partiu de mim, mas que não haveria a necessidade de alargamento da Thomas Edison entre a Presidente Lucena e a Avenida Castro Alves. Nessa questão, Alcídio, eu acho que na Rua Garibaldi nós tivemos a mesma questão, fui visitado por vários moradores. Eu acho que aqui o que falta é o entendimento de causa. Porque em nenhum momento hoje a Prefeitura vai chegar e vai arrancar calçado, vai arrancar poste, vai arrancar cerca, vai arrancar muro para alargar 1,5 metro. O que essa redação diz e o que foi projetado, isso pode ser projetado daqui a 20, 30 anos. No momento que aquele cidadão, os herdeiros, colocarem a sua casa abaixo, obviamente que depois ele vai ter que respeitar aquele 1,5 metro, 2 metros, 3 metros que está nessa redação. Eu acredito que em nenhum momento a Prefeitura fará isto propício de colocar, que nem na Castro Alves, na Thomas Edison. Como é que tu vai indenizar 1,5 metro de dois lados, onde nós já temos áreas consolidadas? Onde hoje o município ainda disponibiliza escrituras. É óbvio que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer no momento que uma casa for desapropriada, e aí sim uma nova residência, um novo edifício vai ser construído, e aí sim vai se respeitar esse 1,5 metro. Né? Então eu acho que essa questão, nessa emenda aqui, eu não me justifico, porque é o que eu venho dizendo já há tempo, já na outra administração. Quer dizer, como é que nós queremos fazer vias que fluem se o próprio ente público constrói coisas dentro das estradas? E temos isso de fato, temos aí no Meneghetti uma, temos a Bono Jardim a outra, e temos a Praça das Flores na Castro Alves outra. Então é óbvio que ninguém, nem o município, vai ter condições de indenizar nenhuma residência, por menor ou maior que seja, a não ser quando essa residência logicamente for retirada do lugar, e aí sim, o que comprar, o que quiser reformar, vai ter que respeitar essas normativas, e assim seguindo o resto também. Mas se caso não houver o deslocamento dessas casas, obviamente que não vai ter esse alargamento de forma nenhuma. Eu entendo dessa maneira, porque eu não vejo o município com um caixa tão forte para chegar e indenizar 1,5 metro de cada lado. Entre a Avenida Presidente Lucena são 3, aqui diz, permanecendo no gabarito de atual 15 metros, entre a Castro Alves e a Presidente Costa e Silva, com alargamento de 1,5. Imagina quantas residências e quantas famílias seriam afetadas se hoje tivesse 1,5 metro. Então, claramente, a gente pode analisar isso, que se um dia essa casa for destituída, obviamente a população, o morador, o cara que vai comprar, vai ter que respeitar isso, vai ter que recuar. Eu entendo dessa forma. É óbvio, assim, né? É bem isso, Beto. Eu acho que tu está completamente correto na tua colocação em relação a isso. Isso é uma questão gradativa e não pontual, não imediata. Isso pode acontecer também. A Liberato Salzano Vieira da Cunha é outra rua que está praticamente toda consolidada. Quantos terrenos tem ali para vender ainda? Né? E eles não vão chegar amanhã ou depois e indenizar todas aquelas famílias que moram ali, porque esse plano diretor está sendo aprovado assim. Agora, amanhã ou depois, se eu vender ali, ou demolir a casa que é da minha mãe, que é um exemplo, e construir um prédio ali, aí eu vou ter que respeitar o novo plano diretor. Mas não que amanhã ou depois, isso vai ter que ser tudo ir abaixo por causa desse recuo de 1,5 metro de cada lado. Garibaldi, Liberato Salzano Vieira da Cunha, Thomas Edison, Beto Gonçalves e outros. Isso é uma projeção
para o futuro, para quando a gente tem que começar a pensar a nossa cidade para daqui a muitos anos, e não pensar ela sempre só para 2, 3, 5 anos. Nós temos que começar a ter um olhar adiante. Eu acho que está bem correto isso, eu acho que eu não vejo sentido nenhum também em alterar isso. Mais alguém? Irmã, não? Não iremos contigo? Então vamos para outro projeto, outra emenda que fala do artigo 75 do projeto de lei 61, onde os membros da Comissão Municipal de Urbanismo, com exceção do secretário executivo, deverão ser servidores em cargos de provimento efetivo. Bom, não digo que tem que ser todos, mas assim, uma grande maioria, porque o que acontece muitas vezes, não estou dizendo que está acontecendo aqui, né, mas muitas vezes acontece que, né, se contratam engenheiros, né, então vários assim, CCs, né, que passam a fazer, né, trabalhar na prefeitura, então, digamos, de 4 em 4 anos. Então, cada prefeito vai lá, escolhe a sua turma, né, os engenheiros necessários, e começam a mexer, né, conforme o interesse de cada prefeito. Eu acho com isso aqui que os funcionários, que nem o Armando, isso acho que não tem ninguém que conhece melhor a nossa cidade que ele. O Armando, a Carol, sabe, funcionários que trabalham diariamente com essa questão no DPU, eles deveriam ser, né, concursados e deveriam participar, né, desse diálogo para que não haja, sabe, de 4 em 4 anos, muitas vezes, interesse de cada um, né, fazer de uma forma e outro de outra forma. Então, a ideia seria simples assim, de que os funcionários realmente de carreira possam estar, né, todos, e não a maioria sendo, né, CCs, né, que na verdade normalmente dão opinião do que jeito que, né, o executivo, que o prefeito quer. Então a ideia é só essa. Sim, tu tem mais uma aí, né? Mais dois. Sim, sim, A gente vai discutindo um sim, pouco sim, mais. sim. Bom, na verdade, em primeiro lugar, a tua proposta seria de que todos fossem de cargo de efetivo, exceto o secretário executivo, e agora na tua fala diz que tu não, acha que não precisa ser todos, mas que uma parte. Então a emenda já vai por água abaixo aí, só com a fala do proponente. Outra questão. Hoje tem funcionários concursados participando da comissão, a engenheira Carol, né, o servidor Armando, são 2 funcionários que participam da comissão e que são do quadro efetivo. Concordo plenamente que tenha que ter funcionários do cargo efetivo, mas ser em sua essência, na sua totalidade, eu sou totalmente contra, porque amanhã ou depois a nossa cidade se expande, nós vamos engessar se nós usarmos só funcionários efetivos. Vai que aconteça alguma coisa que a gente precisa de uma assessoria ou algum funcionário que tenha amplo conhecimento em elaboração de plano diretor. Bom, a Prefeitura de Votim não vai poder contratar, porque lá no plano diretor está escrito que todos têm que ser concursados, né? Ou um dos nossos funcionários vai lá e faça sempre atualizações, cursos, para poder estar acompanhando muito de perto, né, essas atualizações todas, as legislações, para poder fazer um trabalho muito bem feito, mas eu acho que acaba engessando. Concordo que tem que ter funcionários efetivos, mas concordo também que a prefeitura, o prefeito naquela gestão, naquele período, independente de quem é, possa ter também a liberdade de poder contratar alguém que tenha um amplo conhecimento nesse sentido. Mais alguém? Continua. Acho que a totalidade não seria necessária, mas a maioria, sim.
E outra, quando tu vai mexer no plano diretor, normalmente se contrata uma empresa especializada também para fazer isso. Porque é um trabalho, sabe, com bastante delicadeza, né? Então é um estudo que realmente ele mexe com toda a população. Mas eu digo o seguinte, não precisariam ser todos, mas assim a maioria. Por quê? Dessa forma a gente teria pessoas, né, que estão lá diariamente e sabem realmente, né, que nem lógico, engenheiros e arquitetos também, né, eles trabalham só nessa área aí, mas eles são todos bem-vindos para ajudar também. Acho que tem que se chamar também, mas que na hora ali pelo menos tivesse a opinião, né, de pessoas que realmente participam também efetivamente diariamente no setor deles. Isso. Tem mais uma emenda na 61? Tem. 56. 56. Ele não falou da 42, né? 42, não foi o nome das ERs. Bom, as ERs, assim, eu tinha, até se acompanhar o 42 ali na macro zona urbana, o artigo 42, ele na verdade ele fala numa área residencial, nem a CZR3, ali além de comercial ele fala em industrial. Então, trocando ideias, e depois que eu tinha protocolado esse projeto, a área, ali diz a área industrial, então dentro de uma Z3. O que seria isso? Né? Então, numa área residencial se permitiria indústria. Mas de uma forma bem tranquila, assim, a indústria também é uma padaria, ela produz. Então fica difícil distinguir, sabe, essa diferença. Que indústria, né? Ela produz, ela é, né, uma padaria, ela é uma indústria. Então, se tirarmos indústria, então vamos ter um loteamento, daqui a pouco não teremos, né, uma padaria que possa fazer, né, que possa ter a sua produção lá, e ficaríamos então com o bairro, né, sem praticamente mercê, digamos, de uma padaria, ou de alguma produção que de venda de doces ou alguma coisa assim. Então, trocando umas ideias, assim, eu até acho que ela poderia, né, olhando dessa forma, que poderia ficar, mesmo porque hoje ela está distinguindo também que a área construída pode ser até 250 metros quadrados para fazer indústria. Claro, se fizer uma oficina lá, vai ter barulho, vai, né? Então tem outras modalidades, assim, outros prédios que dariam barulho, sim, mas a gente também acho que não podemos deixar nenhuma opção, né, quanto a desenvolvimento também na área de padarias e confeitarias, enfim. Eu só não entendi, tu está retirando a emenda então? Eu estou retirando, sim, acho que, a não ser que vocês queiram discutir ela. Não, eu acho que não tem cabimento essa emenda. Eu acho que as pessoas todas, nós temos que dar oportunidade para os munícipes poderem se desenvolver. Hoje está se criando uma área industrial, mas aquele pequeno que vai estar começando lá no fundo da garagem dele não tem condições de comprar uma área industrial. Ele primeiro tem que se fortalecer para depois poder ir adiante. E entra a questão de oficina, de padaria, como o Alcide acabou de citar, né? E essas pessoas, para poder ter a tal da padaria, a tal da oficina, também tem que tem uma legislação já específica que eles têm que acatar, né? Mas essa oportunidade tem que ser dada, e a partir da tua emenda eles não teriam essa oportunidade. Eu acho que então, ótimo se você está tirando a emenda. Então tem mais uma na 61, né? Não, é que assim, exatamente, porque se está criando a área industrial, que eu não
eu acharia que não era conveniente, né, naquela área também da indústria, porque é para ser uma área residencial. Mas, considerando que padaria a indústria, então, né, estou retirando ela, a emenda então, do artigo 42. Tudo é, ó. Toda ela. Na verdade, faltam 3 emendas, né? Falta agora o artigo 56, a alteração do artigo 56, né? Sim. Sim. Da questão da metragem de parte de vizinhança, né? Eu já tinha falado antes. A 56. Bom, aqui o 56 hoje ela vem com 200, conjunto habitacional populares com número de unidades maior ou igual a 200 e o parcelamento de solo com área superior a 100.000 metros quadrados. Então, esses são 10 hectares e outros são 200 apartamentos. Achando, né, volto a dizer que se essa população, esses 200 apartamentos foram feitos num ponto só, então eu acharia que teria que ter um estudo de impacto de vizinhança, porque se tu contar 3 pessoas, volto a dizer, num apartamento, isso são 600 pessoas praticamente num ponto. E a gente tem que ver o deslocamento que essa população vai dar. Mas tem um estudo de impacto de vizinhança? Não, Está escrito? mas aqui tem, mas com 200 apartamentos Exato. acima. Exato. Tá? Daí, como é que tu vai construir 200 apartamentos num ponto? Como num ponto assim? Num prédio, digamos 200 apartamentos, se tu fosse fazer isso num determinado ponto. Digamos assim que eles fossem fazer ali naquela da laticina ali, vamos dizer, 200 apartamentos ali, naquela área ali. Será que não era necessário um estudo, pelo menos o que isso vai ocasionar, daí em redor daquela área ali? Com O 200 trânsito, apartamentos? com 200 apartamentos. Mas está ali com 200. Exatamente, mas só com mais de 200. Eu acho muito, onde é que vai se construir, né, 200 apartamentos? Poderia se fazer um local ali. Mas 50 apartamentos, para mim, é um prédio, nem um prédio, sabe? Teria que ser, sei lá quantos apartamentos dá num prédio. Porque era sempre de 50 apartamentos, né? E de 50 mil metros quadrados. Então está se dando 3 vezes mais. Era 50, está passando para 200, e a outra era de 50 mil metros, está passando então para 10 mil metros quadrados. Então, 100 mil metros, 100. 10 hectares, na verdade. Alguma dúvida? Essa questão do auxílio do artigo 56 foi entendido? Não tem necessidade, porque as metragens são bem especificadas, o estudo de impacto tem que acontecer a partir de 200. Você vai hoje construir. 201. Exato, você tem que ter. Sim. Não, eu também entendi dessa mesma forma. A redação no plano diz isso. Se fizer 200. Eu acho que a preocupação do auxílio é mas e agora? São 200, são 600 pessoas. Daí tem que ter. Claro, claro. Então aí a viabilidade, então que aí o DPU, o município vai ter que se. Não, assim, a preocupação é essa.
50 apartamentos, aí o estudo, né, havia sempre um estudo para fazer isso. Hoje está se transferindo para 200 apartamentos. Eu acho muito, porque assim, 200 apartamentos num determinado ponto é bastante coisa. Se considerar, né, 3 pessoas por apartamento, 600 pessoas, digamos, né, que fosse 3 morar em cada um. Então há uma, sabe, uma população bastante agressiva, bastante alta na área. Paulo? Sim, o Alcido usou o exemplo da área ali onde era antiga Laticínios, que pela fala dele daria uma superpopulação, então de 600 pessoas para 200 apartamentos. Mas por outro lado também nós temos uma lei que diz qual é a altura dos prédios, né? Agora, naquele espaço que tem hoje ali, o exemplo que ele usou, ali onde era antigo Laticínios, pela altura que pode se construir ali, o não vai caber essas pessoas. Nunca. Aquela metragem que tem. Então, com certeza, naquele espaço que se tem hoje, que é o exemplo que ele usou, não caberia essas 600 pessoas, porque a altura do prédio que pode fazer ali não permite que tu faça vários prédios para que tu chegue nessas 600 pessoas, sendo em média 3 pessoas por apartamento de níveis. Então, claro, se é um outro local, outro espaço maior, uma área, aí sim, a área é maior e comporta essas 600 pessoas. Entendeu? Só para contribuir. Sim, daí tem a questão, né, dos 100 mil metros. Né? Poderia, então, em qualquer área que tiver 10 hectares fora, uma coisa assim poderia se fazer, né? E esses 200 apartamentos. Eu não sei se alguém da comissão chegou a investigar isso, mas hoje já teria um projeto em andamento, alguma coisa para aquele local para ser construído algo? Não, tinha Laticínios. Da Laticínios, aquele lugar que... É uma questão de ordem. Um fala e depois... Não, eu só usei como exemplo, sabe? Não tem nada definido que a gente saiba. Mas de qualquer forma a gente tem aí, né, outros lugares públicos, né, dando aí os 100 mil metros quadrados, dando essa possibilidade, né? Na verdade, um estudo de impacto de vizinhança, eu acho que não machuca ninguém, né? Eu acho que é muito bem-vindo para o município, porque o que vai ocasionar depois disso é tudo prejuízo para o município, né? É um município que vai arcar depois. Mais alguém? Então nós vamos fazer o seguinte, por ordem. Primeira votação, primeira emenda a ser votada é altera o anexo 1 do projeto de lei 61, que trata dos gabaritos para vias existentes. A segunda votação de emenda será acrescenta o artigo 75 do projeto de lei. E a terceira do projeto 61 altera o artigo 56. Inciso 1, 2 e 3 do projeto de lei, dizendo que se votarmos contra, as emendas caem, a favor a emenda fica. Questão de ordem. Altera anexo 1. Em votação, fica alterado o anexo 1, que trata da tabela de vias existentes e projetadas com novos gabaritos. Quanto ao gabarito da via Thomas Edison, permanecendo o gabarito atual de 15 metros da Avenida Presidente Lucena até a Castro Alves, e aumentando para 18 metros entre a Avenida Castro Alves e a Avenida Presidente Costa e Silva, com alargamento de 1,5 para cada lado da via. Em votação, Verônica. Contra. Idmar. Contra. Pires. Contra. Russo. Contra. Alcídio. A favor. Silvani. Contra. Paulo. Contrário. Úrsula. Contra. Emenda derrubada do projeto 61, que altera o anexo 1 do projeto de lei 61, que trata dos gabaritos para as vias existentes e projetadas. Emenda acrescenta ao artigo 75 do projeto de lei, acrescenta item 4º ao artigo 75 do projeto de lei 61, que passa a ter a seguinte redação: os membros da Comissão Municipal de Urbanismo, com exceção
do secretário executivo deverão ser servidores em cargo de provimento. Em votação, Didmar. Contra. Pires. Contra. Russo. Contra. Alcido. Esse aqui ele veio alterado, então, como eu não digitei certo, eu voto contra também. Silvani. Contra. Paulo. Contra. Úrsula. Contra. Verônica. Contra. Acrescento o inciso 4 ao artigo 75 do projeto de lei 61, derrubado. A emenda. Emenda ao projeto de lei 61, altera o artigo 56, incisos 2 e 3 do projeto de lei 61, altera o artigo 56. O texto do artigo 56, incisos 2 e 3 do projeto de lei 61, que passam a ter a seguinte redação: conjuntos de habitações populares com número de unidades maior ou igual a 50. Terceiro, parcelamento de solo com área superior a 50.000 metros quadrados. Em votação, Paulo. Contra. Úrsula. Contra. Verônica. Contra. Didmar. Contra. Cleiton. Contra. Russo. Contra. Alcido. A favor. Silvani. Contra. Altera o artigo 56, incisos 2 e 3 do projeto de lei 61, derrubado. Emendas do projeto de lei 62, altera o artigo 44, inciso 1º do projeto de lei 62/2014, que institui a lei de parcelamento do solo do município de Ivoti. Altera artigo 1, altera texto do artigo 44, inciso 1º do projeto de lei 62, que trata dos loteamentos populares, que passa a ter a seguinte redação: os lotes terão área mínima de 200 metros quadrados e testada mínima de 10 metros. Em discussão, a palavra para o relator da comissão. Na verdade, se tu olhar, acho que esse critério é uma coisa para simplesmente para corrigir a lei, porque em todas as atas que foram apresentadas pelo diretor, eu li elas, em todos os momentos se falou em lotes de 200 metros quadrados. Então, se for comparar as atas, eles já, nas próprias audiências, eles comentaram que iam ser de 200 metros quadrados. E se olhar o artigo 44, ali diz que os loteamentos populares deverão atender os seguintes requisitos: mínimo de 8, quer dizer, os lotes terão mínimo de 180 metros quadrados e testada mínima de 8 metros. Então ela se contradiz aqui, né, com o artigo 40 e... Deixa eu ver isso. Ela se contradiz com o artigo 64, que diz assim, que os lotes na zona residencial 3 será permitida a testada mínima de 10 metros e a área mínima de 200 metros quadrados. Os lotes de esquina terão a testada mínima de 12 e a declividade dos lotes não poderão exceder 30%. Então, ali se contradiz. Num se diz 200 e no outro, né, que eu acho que foi um acordo que a gente tinha feito aqui, que até foi para o ar, né, na zona Z3, que os lotes teriam 200 metros quadrados e não 180 metros quadrados. Então, essa é uma alteração proposta que, na verdade, é uma correção, porque deveria estar 200 metros quadrados, na minha opinião, nesse projeto. Paulo? Alcido, você tem todas as atas, tem todas as 5 audiências que foram feitas e lá nas atas consta claramente que seriam 200 metros quadrados. Exato. E essa questão aqui desse artigo 44, a comissão levou isso para o executivo, para os técnicos, que isso, pelas atas, seria então um erro de redação e que não necessita de emenda? Faço essa pergunta para a comissão. Na verdade, se ficar assim, ele pode ser usado, né, porque ele consta. Então, futuramente, se eu
Se eu me comparar a esse projeto de lei, na parcelamento do solo, eu vou lá no artigo 44, ali diz que pode fazer de 180 metros quadrados. Então eu vou lá e apresento, está aqui, está na lei. Então, se não houver essa correção agora, futuramente, então pode-se usar esse artigo para fazer exatamente o lote de 180 metros quadrados e com a testada de 8 metros. Mas assim, ó, o que eu quero tentar entender, ok, se aprovar assim, tá, os 180 metros quadrados para o terreninho, né? Mas ficou claro isso nas audiências, nas atas, claro que é 200 e não 180. Se tem essa clareza, então eu entendo que seria uma questão de redação e não uma necessidade de fazer uma emenda. É isso que eu estou perguntando. A comissão conversou com os técnicos executivos e mostrou isso. Bom, aqui nas atas diz que foi discutido nas audiências públicas que seria o mínimo de 200 e aqui no plano de 180. Então, isso no meu ver, se diz isso nas atas, então na verdade isso aqui não depende de emenda, e sim de alteração de redação, que foi talvez uma falha de digitação. Estou imaginando isso. Né? É que se olhar o artigo 64 e o artigo 44, então ali há uma pequena diferença de redação. Por exemplo, no 44 diz que os loteamentos populares deverão atender aos seguintes requisitos. E aqui atrás ele fala sobre a zona residencial 3. O que vai acontecer? Se nós deixarmos assim, ele vai criar dá para se criar um outro loteamento popular, né, com essa metragem, porque aqui diz loteamento popular, deverão atender aos seguintes requisitos. E aqui o 64 fala na zona residencial 3, que é de 200 metros quadrados, que foi aprovado já para essa casa. Então, o que está se abrindo aqui? Né? Uma outra brecha para se fazer lotes menores ainda. Né? Uma dúvida que nós temos, Alcido, talvez, e isso nós temos que ver, a Z3, ela não engloba a faixa que irá se tornar também esse loteamento popular? Mas depende de onde ele pode fazer, ele pode fazer em qualquer área do município, daqui a pouco. Não, na Z3. Não. A área popular ele pode criar uma área popular num outro ponto. Né? Mas então tu não pode chegar a mencionar a Z3 com a popular. Se ele pode criar a área popular lá na Cidade Nova, a Z3 fica para cima do morado só. São duas coisas diferentes. São duas coisas. Exatamente, por isso que eu disse, o 64, ele fala, que se fala em 200 metros quadrados, é a Z3. É lá. É lá. E os loteamentos populares deverão atender, então, aqui, o artigo 44 fala de novo de um outro loteamento que pode se fazer, né, com uma metragem inferior. Somente loteamentos populares, eu não vejo problema nisso. O que o Alcido quer dizer é que ele quer constar que tanto na Z3 como nos populares a testada seja de 10. Essa é a questão. Mas não se diz ao fato de uma emenda. Nós podemos, a comissão, não sei se falar com os técnicos, de nós, quem sabe, fazer a mudança de redação. Você, Tidimar, hoje de manhã veio até a barbearia, comentou, você disse que o prefeito ia analisar isso com carinho, chegasse a falar isso com ele. Na verdade, assim, o aproveitamento do loteamento, por exemplo, assim, para uma área popular, muitas vezes ela é tantos hectares, né? Então, assim, a partir de 180 metros quadrados, tu consegue fazer com uma testada de 9, por exemplo, ou 10. Eu acho que daqui a pouco, assim, para tu poder vender os lotes para a população mais barato, ele consegue se adequar e consegue jogar esse 1 metro na testada. Nos loteamentos populares, eu acho que assim, quem sai ganhando, na verdade, é a comunidade, né? Porque daqui a pouco assim, tu deixa lá que tem que ser 10 metros, aí sobra uma metragem assim, que não dá no tamanho exato dos lotes, que tu pode ter um aproveitamento melhor. Então seria essa lacuna. Eu acho que de 180 para o loteamento popular para 200 muda muito pouco. Eu acho que não teria o porquê não se aprovar isso, né? Paulo? Outra coisa que eu assim percebo que ela fala, acho que assim, na questão de aproveitamento, se tu tem lá uma área
que tu pode fazer 50 terrenos a 200 metros. Agora, se tu fizer ela a 180, tu não vai fazer 50 terrenos, tu pode fazer 60 ou 65 e aí tu vai atingir uma maior quantidade de população. É isso que está se trabalhando. Vem ao encontro de beneficiar mais famílias. Nesse sentido, se tu fizer essa avaliação. Tudo bem, mas eu acho a área Batestado é um terreno muito pequeno, gente. Olha, eu, na minha opinião, olha, um terreno com 8 metros quadrados de frente e com 1,5, né, que tem que ter o recuo ainda, ele vai ter uma construção de 5 metros. Não precisa ter o recuo de 1,5 de cada lado de divisa, a não ser que ele fala, claro, há de se fazer platibanda, mas não há igual precisa fazer, né? Então, mas de qualquer forma, 8 metros de testado, eu acho muito pouco isso. Paulo? Olha, se olhar essa questão de beneficiar mais pessoas, um terreno com 8 por 10 é bem maior o espaço do que aquela pessoa que mora num apartamento que não tem nada de terreno. Se tu olhar também por esse lado. Porque quem mora em apartamento não tem terreno, ele praticamente está construído toda a área, entendeu? Agora, se tu tem um terreno de 8 por 10, eu conheço algumas cidades que tem um terreno menor do que 180 e as pessoas vivem muito bem, né? E são terrenos, às vezes nem um loteamento popular, são terrenos que eu conheço em algumas cidades onde fica no centro, né? E não tem problema nenhum, né? Claro que cada realidade, cada local tem as suas particularidades. Isso nós não podemos esquecer. Não, só querendo contribuir com essa questão, ao meio-dia o senhor prefeito me ligou, colocando a preocupação dele e também nossa de fazer esse projeto do plano diretor vingar, fazer com que o investidor e todos nós pudessem, a partir de amanhã, pensar, ou se não, poderem sancionar com outros órgãos. Mas ele me colocou nessa questão aqui, que o município daria a área de terra, e aí, em cima disso, uma empresa provavelmente irá construir essas casas, uniformizadas ou não, né? Então, quer dizer, a gente nota muitas vezes, se tu fores olhar, 2 irmãos, eles ganharam lá uma área onde tinha apartamentos com 42 metros quadrados, né? Não sei se já foi executado ou não, cada apartamento com 42 metros quadrados. Então, se hoje nós temos uma pequena chance do assalariado de ter essa testada e também a fiscalização da prefeitura para que se regue o código de obras, o parcelamento solo e também o plano diretor, de que tem que ser feito um projeto onde o construtor possibilite o bem-estar do morador e também a questão da metragem de divisa, isso é uma questão de fiscalização do próprio município, porque se nós hoje colocarmos aqui 200 metros, daqui um pouco nós não vamos encontrar nem o construtor viável para construir e nem o morador que vai ser compatível a financiar essa casa. E nós sabemos hoje que nós temos muitas pessoas aí que precisam realmente de uma casa para morar, porque o aluguel hoje é de R$600 para cima, enquanto que uma casa, minha vida, tem muitos que pagam R$300, né? Então, é uma sensibilidade, eu entendo a preocupação do Alcírio, também entendo a preocupação nossa, mas nós temos que fazer alguma coisa para que o plano diretor e essas famílias e os investidores possam, a partir de amanhã, ter um outro segmento. Silvania? Eu concordo contigo, presidente, nesse sentido, porque eu mesma me expressei mal aquela outra vez, né, quando eu falei assim que minha preocupação era que se construísse muitas casas em cima, tipo 200 metros quadrados, 2 casas, podia virar assim, tipo uma área, podia virar uma favela, mas eu não quis, eu me expressei mal mesmo, mas eu realmente não pensei nessa possibilidade que dá para fazer apartamentos, né, porque eu mesma, meu filho alugou por esse final de semana, eu até estava te contando, né, uma kitnet
kitnet, mas muito bonita, é um apartamento assim, uma kitnet, mas que nem dá para se chamar de kitnet. E hoje em dia nossos jovens, até do jeito que eles são, né, nem querem mais saber muito de ficar em casa, nem fazer muita limpeza. Eu vi que naquele dia eu me equivoquei mesmo. Não pensei nisso e poder adquirir por bem menos preço, porque com certeza se o terreno, né, se o terreno, a construção e tudo popular, né, se é bem menor, o preço também é bem menor e a pessoa tem condições de adquirir. Seria isso. Mais alguém? Não, a questão seria só, realmente, eu só fiz essa emenda realmente porque, né, a lei se contradiz em 2 pontos, então uma é popular, a outra é residencial 3. Então, se a ideia de vocês, de qualquer forma, a emenda está protocolada, então cada um faça da forma que achar melhor. Então, vamos à votação do projeto de lei 62, da emenda, alterando o artigo 44, inciso 1º do projeto de lei 62, que institui a lei de parcelamento do solo do município de Ivoti, onde no artigo 1º, os lotes terão área mínima de 200 metros quadrados e testada mínima de 10. Em votação, Silvani. Contra. Paulo. Contra. Úrsula. Contra. Verônica. Contra. Tidmar. Contra. Pires. Contra. Russo. Contra. Alcido. A favor. Então, por 7 votos a 1, a emenda foi derrubada. O artigo do projeto de lei 62. Emenda do projeto de lei 63, altera o artigo 36 do projeto de lei número 63 de 2014, que institui o Código de Obras do município de Ivoti. Artigo 1º, altera texto do artigo 40 do projeto de lei 63, que trata dos prazos para apresentar defesa, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 40. O infrator não concordando com a notificação. Aqui eu já tinha notificado que esses aqui eu já tinha retirado hoje, acho que só não foram retirados As do 63? mas assim, o prazo aqui estipula mais ou menos é só o prazo, está aumentando, diminuindo. Na verdade, ele estava se diminuindo, mas eu acho que a população tem que ter sim, né, um prazo maior para fazer sua defesa. E a outra é sobre né, que está se liberando, então hoje, digamos, um puxadinho sem planta nos fundos, então que fique dentro da área do recuo também. Nós vamos fazer o seguinte, Alcido, nós só vamos ler, porque como foi protocolado, nós temos que fazer valer em ata. Então nós vamos ler toda a íntegra das emendas, e aí depois então a gente coloca como emendas retiradas. Artigo 1º altera o artigo 40 do projeto de lei 63, que trata dos prazos para apresentar a defesa, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 40. O infrator não concordando com a notificação e ou a autuação terá o prazo de 5 dias para apresentar a defesa por escrito, protocolada junto à Prefeitura Municipal de Ivoti. No mesmo prazo disposto no caput, o infrator poderá concordar com o teor da fiscalização municipal quando deverá, por escrito, se comprometer a regularizar as infrações constatadas. 2. Na hipótese do parágrafo anterior, após o cumprimento formal de regularização apresentado tempestivamente pelo infrator, lhe será concedido no prazo de 45 dias para a efetiva regularização das infrações ou com a apresentação e aprovação do projeto de regularização, prazo em que ficará suspensa a aplicação das penalidades, exceto a necessidade de paralisação da obra. Artigo 2. Revogam-se disposições em contrário. Artigo 13. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O prazo de 15 dias dado a entrada em contradição com o prazo estabelecido no Código de Posturas, que é de 5 dias. Uma lei não pode contradizer outra. A regularização só se efetiva com a aprovação do projeto e não somente pela sua apresentação. Então a emenda que altera o artigo 36 do projeto de lei 63 foi retirada na tarde de hoje. Emenda ao projeto de lei 63. Altera o artigo 28 do projeto de lei 63, que institui o Código de Obras do município de Ivoti. Artigo 1º. Altera texto do artigo 28 do projeto de lei 63 de 2014, que trata das obras isentas de aprovação,
de projeto, que passam a ter a seguinte redação, artigo 28. Independem da concessão de licenças dos serviços de reparo, substituições de revestimentos e pinturas em geral, impermeabilizações, substituição de telhas, de calhas e condutores em geral, pavimentação no interior de terrenos que não ultrapassem a taxa de permeabilidade mínima, conservo nos passeios dos logradouros públicos, muros de divisa até 2 metros de altura fora do recuo obrigatório e construção de artigos provisórios para operários ou depósito de materiais no decurso de obras já licenciadas. Artigo 2. Revogam-se disposições em contrário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativo. São obras que não necessitam de projeto aprovado ou acompanhamento de responsável técnico e não configuram como sendo uma construção ou são para uso temporário, como os abrigos para operários ou depósitos de materiais de construção. Emenda também essa retirada do artigo 28. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Agora, com a derrubada de todas as emendas e a retirada de outras 2, daremos então o início à votação dos projetos de lei do Código de Obras do município, do parcelamento de solo urbano, do sistema viário do município e também do plano diretor municipal que estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento do município. Por ordem, então, projeto de lei 61. Em votação, Paulo. A favor. Úrsula. A favor. Verônica. A favor. Didmar. A favor. Pires. A favor. Jânio. A favor. Alcide. A favor. Silvani. A favor. Então, projeto de lei 61, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 62, dispõe sobre parcelamento do solo urbano e sobre o sistema viário do município de Ivoti. Em votação, Alcido. Contra. Silvani. A favor. Paulo. A favor. Úrsula. A favor. Verônica. A favor. Didmar. A favor. Pires. A favor. Jânio. A favor. Aprovado com 7 votos a favor, 1 contrário. Projeto de lei 63. Institui o Código de Obras do município de Ivoti. Em votação, Úrsula. A favor. Verônica. A favor. Didmar. A favor. Pires. A favor. Jânio. A favor. Grazi. A favor. Silvani. A favor. Paulo. A favor. Votação, então, aprovado por projeto de lei 63, aprovado por unanimidade. Então, o projeto do Plano Diretor Municipal está aprovado em seus 3 projetos de lei. Projeto de lei número 67 altera e inclui dispositivos da Lei Municipal 2482/2009, que dispõe sobre o estágio de estudante do município de Ivoti. Com a palavra à Comissão de Justiça. Sim, senhor presidente. Nós já temos o parecer jurídico do nosso advogado dessa casa. Nós, enquanto comissão, também se reunimos e a comissão tem o seu parecer favorável ao projeto, uma vez que as alterações deste projeto se referem a adequações à Lei Federal de número 11.788 de 2008, que rege os estágios então, dos estudantes. Então, de fato, na verdade, só para como houve mudança nos planos de educação e tem onde que rege então, a questão das cargas horárias, 4 horas diárias, 20 horas semanais, para os anos especiais e anos finais. Temos 6 horas diárias e 30 horas semanais para aulas presenciais, né, e que no máximo poderá chegar até 40 horas. Então, o parecer da comissão dos 3 é favorável ao projeto. Se tiver alguma colega, alguma coisa tem para colocar? Projeto em votação. Paulo. A favor. Úrsula. A favor. Verônica. A favor. Didmar. A favor. Cleiton. A favor. Jânio. A favor. Ratzinger. A favor. A favor. Cidadania. Paulo. A favor. Projeto 67, aprovado por unanimidade. Vamos agora para as disposições pessoais, hoje começando com a Silvani. Passou hoje, presidente. Paulo. Passado. Úrsula.
Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer mandar um ofício sugerindo algumas sugestões que foram me propostas e eu analisando também cheguei a essa conclusão. Sabemos que em horários de pico nós estamos com um grande problema na Avenida Presidente Lucena, né? Então foi me sugerido e eu pude constatar até antes, quando vim mais tarde, porque me deu o mesmo problema. A faixa de segurança na saída da Gelson Neto, do Supermercado do Sul, nós sabemos que às 5h30, 6 horas, com o pessoal ainda da autoescola lá, nós temos vários problemas, até eu já fiz um pedido aqui, pedindo para ver se poderia se dar uma solução naquele horário, até entrar em contato com a escola da autoescola. Então foi sugerido que aquela faixa de segurança que sai na frente ali da Gelson Neto, que ela pudesse ser feita um pouquinho mais para cima, em frente à farmácia Ivoti. Que fica ali, porque a saída, quando tu quer sair ali, muitas vezes pode até não vir carro de cima nem de baixo, mas pode ter pedestres ali e faz com que as pessoas então demora mais para a saída, assim prejudicando o nosso trânsito. Outra sugestão também, nós sabemos que na frente do Banco do Brasil nós temos uma faixa de segurança e também na frente da Marilis, aonde a gente pede para que se pense numa só, que não precisa ter as duas faixas de segurança. Tendo uma ali, eu acho que já vai solucionar o problema. Então eu peço para o Departamento de Trânsito que eles estudam isso e dão uma solução então para melhorar o trânsito nesse trecho. Também quero mandar hoje um ofício para o Departamento de Cultura e de Turismo do nosso município, parabenizando pelo lindo desfile que nós tivemos no domingo e também toda a organização da programação da Festa Colônia. Seriam estes os meus 2 pedidos. Obrigada. Boa noite a todos. Eu teria um ofício também, juntando a Úrsula, parabenizando os organizadores da Colonistenfest. O desfile, o evento foi um sucesso, mais uma vez, isso graças ao esforço coletivo, tanto das comunidades, a comunidade homenageada, que é a comunidade de Nova Vila, aos organizadores e toda a comunidade que também, naquele momento, foi lá e prestigiou mais esse evento do município de Ivoti, que está também começando a alçar voos. E domingo deu para ver o quanto de turistas estiveram em Ivoti para prestigiar mais esse evento. E eu gostaria de fazer apenas um comentário. Acho que a gente não poderia sair daqui hoje sem falar sobre o projeto do plano diretor, né? Eu acho que nós tivemos aqui uma demonstração de democracia, um plano diretor que esteve aqui desde outubro de 2013, né, sendo discutido, um plano que foi amplamente discutido, teve audiências públicas, coisa que nunca aconteceu no município de Ivoti. Isso é um grande avanço. Nós, com certeza, não privilegiamos 1, 2 ou 3, né? Nós olhamos esse plano diretor para que ele pudesse abranger o maior número de munícipes beneficiados, tanto daquele que precisa de um lote popular, que não tem condições de ficar pagando um aluguel altíssimo, né? Que também quer evoluir, quer crescer, quer melhorar na vida. Assim como nós também beneficiamos pessoas que estão querendo construir sua casa, aqueles que estão querendo iniciar o seu pequeno comércio ou a sua pequena indústria que hoje ainda não tem condições de estar alugando um prédio ou adquirindo um lote lá na área industrial. Acho que nós avançamos muito, beneficiamos muitas pessoas, os empreendedores que também, né, precisam dessa ferramenta para continuar os seus negócios. Então, acho que tanto do pequeno
ao maior, todos foram beneficiados, todos foram olhados de uma forma especial, como a gente tem que olhar toda a nossa comunidade. Então, acho que nós todos, enquanto vereadores, estamos de parabéns por termos finalmente conseguido finalizar essa discussão, né, que até no meu ponto de vista demorou tempo demais, poderíamos ter encerrado isso há bem mais tempo, mas a democracia é isso, né? Todas as coisas precisam ser realmente bem esclarecidas para que a gente possa sair daqui na certeza do que fez. Então, só queria deixar esse comentário em relação a isso. Obrigado. Boa noite a todos. Eu também quero me juntar às duas vereadoras, parabenizando os organizadores do evento, da Festa do Colono, mas assim, ao mesmo tempo mandar um ofício ao Executivo para que de repente possam estar observando dois pontos. Eu passei o dia lá e numa determinada hora, a gente sabe que fez um dia bastante quente, de repente até meio atípico para a época, para que se dê uma atenção especial sempre à entidade que vai ser beneficiada com o evento, ou a entidade que cuida do evento. Pois numa determinada hora da tarde, a gente sabe que faltou bebida, a bebida estava quente. Isso, assim, de uma forma geral, não é muito bom. A gente sabe que, do modo geral, ela transcorreu muito bacana, foi um dia maravilhoso, o desfile transcorreu tudo certinho, mas assim, que sejam levados esses pequenos apontamentos para que de uma próxima vez isso não aconteça. Teve também, assim, pessoas que me comentaram que lá dentro da parte do mato poderiam ter distribuídos algumas lixeiras a mais, porque dificilmente alguém está sentado lá e vai até a rua levar o lixo até o local que a gente tem na rua lá, que na verdade ele está escondidinho, ele está bem, né, camuflado. Então são pequenos pontos assim que fica o dia todo ali, observa, e acho que a gente, como vereador, a gente precisa contribuir para que numa próxima vez isso não aconteça mais. A gente sabe que a parte do almoço lá, que foi, então, o pessoal da Picada Feijão, transcorreu assim de uma forma muito tranquila, muito bom atendimento, mas que já ali no Paulinho algumas pessoas tiveram dificuldade, porque faltou comida. A gente sabe que o Paulinho ali, ele é particular, mas assim, de um modo geral, que também se converse com ele, porque o visitante não sabe que ali é uma entidade particular. Então, assim, que a gente possa, de uma forma, contribuir e alertar para que o atendimento seja feito da melhor maneira possível, que não falte alimentação, que não falte bebida. Assim, é uma coisa que aparentemente parece assim muito simples, mas para quem vem de fora, daqui a pouco, às 4 horas da tarde, quer tomar uma cerveja e não tem mais, ou tem que esperar, ou está quente, assim, eu acho que é um ponto que a gente pode melhorar e deve melhorar. Seria só esse registro que eu queria deixar. Posso dar uma dentro? Eu acho que realmente nós tivemos um dia típico, né? Porque eu, na frente de todas as organizações, festa do evento, porque é difícil dar um dia bonito e quente assim. Então, a festa do Colono, ela, desde ano passado, ela teve de novo uma nova roupagem, vamos chamar assim, né? Porque antes sabemos que era sempre do ginásio, depois passou para o interior. Ali a gente perdeu um pouco dessa nossa festa, e a gente, no ano passado, a gente começou a trazer isso na feitoria nova. Então, eu creio, eu me coloco, eu não sei, mas eu me coloco no lugar do pessoal, dos organizadores, até do pessoal que estava trabalhando, pessoal que estava fazendo o almoço e que estava com as bebidas, que eles não esperaram que ia ter tanta gente de fora do que veio no domingo. Então, foi realmente uma coisa típica. Creio eu que sim, que a gente sempre se organiza em ter lixeiras em tudo que é lugar, mas nós nunca vamos ter lixeiras, nem banheiros. Eu me lembro que até a esposa do Ditmar veio me dizer uma hora que estava faltando água, que até eu fui atrás,
porque nós também temos um problema lá. Nós sabemos que temos várias coisas que a gente tem que melhorar, mas eu ainda digo de boca cheia que este é o nosso lugar dos nossos eventos. Sabemos que nós temos que fazer muita estrutura lá embaixo, mas é um lugar que a gente tem e todos adoram esse lugar, e sabemos que cada vez nós vamos ter mais gente lá, porque até em fim de semana, tendo ou não tendo alguma coisa, nós temos muitas pessoas lá e que vão procurar esse lugar. Então isso que eu queria também deixar registrado. Obrigada. Obrigado, Pires. Ângelo. Boa noite a todos. Solicito um ofício para a autarquia da água, pedindo a explicação sobre a causa do vazamento da água no reservatório localizado no loteamento Dílio, no dia 27 de julho e dia 28 de julho, sendo que os moradores ligaram e reclamaram da falta de atendimento do telefone do plantão. E então eu liguei após 1 hora retornar a ligação, dizendo que iriam até o local conferir a situação, sendo que já aconteceu anteriormente. Levando essa questão, pois no verão cobre tanto a economia da água, porque a comunidade não desperdiça água, lavando as calçadas, carro e deixando a torneira aberta. Então, isso não é 2, 3 vezes já que aconteceu lá naquele reservatório da água. Essa é uma matéria no diário sobre essa questão da água lá. E até hoje pareceu um fantástico, a cidade de São Paulo e Itu também está com racionamento de água, as pessoas só têm 10 horas por dia água lá nas caixas. Então, peço que a autarquia da água veja essa situação. E também gostaria de saber da autarquia por que a demora em resolver as questões, pois ali foram despreciados muitos litros de água que poderiam ser consumidos. E no sábado, um morador da rua Pedro Dílio telefonou e reclamou a falta de água pelo motivo, onde que um membro da autarquia foi até lá e registrou a falta que estava fechado o registro, informou o morador, pois se ficasse aberto tinha muita pressão e não poderia estourar os canos que teria lá no local. Então daí isso também é uma reclamação. Outra questão também para estar aqui da água, questões que tem moradores que reclamam do valor da conta da água e dos dias que são colocados nas contas. Na rua Riachuelo, no Panorâmico, onde que foi umas casas, tem 36 dias de cobrança de água, outras 37. Como na Morada do Sol tem 41 dias de cobrança de água. Não sei como é que vai ficar próximo mês, se vai ter menos dias ou mais dias também. Vai chegar ao final do ano, acho que já tem um mês de sobra de pagar água. Gostaria de saber essa explicação que dão para os moradores em rotina. Outro ofício ao Executivo e Secretaria de Obras, pedindo que veja uma redução de velocidade, uma rótula, lá na fábrica de geração da Forte Praia, na Avenida Capivara, onde nós estivemos lá. E agora, provavelmente, esse ano vai ser inaugurada a fábrica e vai ter muito acesso de caminhões, carros, funcionários, e vai ser uma situação muito precária se eles não resolverem o problema na entrada da fábrica. Como antigamente lá no Freiras tinha uma sinaleira, né? Aí quando os caminhões saíam era acionada pelo guarda lá da firma. Uma opção de botar uma sinaleira ou botar uma rótula lá. Então seriam esses meus ofícios hoje. Obrigado. Obrigado, Jânio. Alcido. Boa noite a todos. Gostaria de novamente pedir um ofício a esse sul, acho que faz 2 semanas que foi encaminhado, não veio resposta. Mas vamos de novo. Se eu tenho que mandar toda semana, acho que eu vou fazer, porque novamente então, tem moradores, principalmente agora da Rua do Grotão, né, que ficaram sem luz na sexta, no sábado e no domingo. Então, na sexta caiu 2 postes, no sábado teve vento e no domingo teve vento. Então, cada vez, né, quando há um ventinho, então eles já ficam sem luz lá, além, né, de estar caindo os postes também
praticamente em todo o interior. Se tu passar a Avenida Presidente Lucena, a Rua do Brotão, em Picara-Feijão, então os postes realmente estão sendo segurados pelos fios. Então eu gostaria de novamente mandar então o ofício para a SSU, né, se há alguma previsão dessas localidades do interior serem atendidas, né, perante a falta de luz e, né, a falta de postes, né, que realmente sustentam os fios. Uma outra questão é um ofício também ao Executivo, à Secretaria de Obras, né. A Pedro Dilo e a Sara, então, segundo moradores, de 4 em 4 anos, eles recebem visita. Então, realmente é complicado. Então, eles dizem que a rua só é vista ou usada quando alguém fica trancado no buraco na curva ali na subida. Aí a rua sai, ela é vista. Fora disso, há valos, há valetas, então há buracos, estreita. Então, a sugestão dos moradores é que, se não tiver, né, uma previsão de fazer, né, alguma alteração nessa rua, de fazer o calçamento, que na próxima vez que houver algum fechamento de rua, eles vão fechar deles também. Porque é justo que, se ela só é vista, né, e passaram realmente de 4 em 4 anos e nunca é feita nada, isso desde a época, segundo os moradores, já vem da época do Dr. Paulo, então já passou algum prefeito por lá, inclusive do meu partido também. Então eu espero realmente, né, que haja, né, um empenho, né, do Executivo, se for desse ou do próximo, que realmente essas duas ruas, né, fossem vistas com carinho, e que, se realmente eles quiserem fechar a rua lá, o dia que tiver trancado lá embaixo, eu sou favorável também. Eu ponho meu carro na frente, não tem problema. Acho que essas pessoas precisam ter um pouco de consideração quanto aos seus pedidos, que são, lamentavelmente, praticamente nunca atendidos. Questão: audiências públicas. A gente teve bastante audiências públicas, mas isso não quer dizer que nunca houve outras, né, dona Verônica, senhora vereadora? Teve audiência, talvez não 5, mas que houve audiência, houve. Não se mexe num plano diretor sem audiência pública. Então, essa frase de nunca existiu também não está certa. E quanto ao plano diretor, é muito tranquilo. É democracia. As emendas que a gente estudou, não só eu, como a comissão, algumas foram pessoal minha, mas é muito tranquilo. Essa é a democracia. Acho que tem que haver, se não houver a discussão aqui dentro, inclusive essas emendas que foram apresentadas, algumas delas eu tinha feito já na outra vez, que depois o projeto foi retirado porque havia falhas no projeto. Mas, de qualquer forma, as sugestões apresentadas foram discutidas e a maioria optou então por considerá-las neutras. É uma opinião de cada vereador, cada um responde, né, pelos seus atos, e graças a Deus, sim, né, nós temos hoje um plano diretor aprovado. Então, parabéns à opinião de cada vereador, e assim, é muito tranquilo, volto a dizer, que quanto à discussão, ela é saudável e tem que existir sempre aqui dentro. Se vê isso. Obrigado, Alcino. Eu só queria aqui, veio uma nota enviada pelo ex-colega dessa casa, membro dessa casa, ex-presidente dessa casa, Luiz José Dias. Assunto Banrisul.
Boa noite. Gostaria de informar os edis dessa casa, se ainda não saibam, no Banrisul há um funcionário na entrada da porta selecionando quem pode ou não ser atendido. Aconteceu comigo, fui pagar o IPVA do imóvel e ele me disse que, como eu não era correntista, não poderia pagar ali e pegou minha senha de volta. Entrei no banco, fiquei na fila. Quando segui a minha senha, me manifestei ao caixa e ele perguntou o que seria então. Falei a ele, o mesmo me atendeu, mas disse da próxima precisa pegar a autorização do chefe, pois caso contrário não posso lhe atender. Ora, quem é esse chefe que desconhece a legislação? Todo cidadão tem direito de pagar suas, deve ser aqui, contas no órgão público, quem quiser, desde que esse seja habilitado a receber. E o Banrisul é do Estado e o IPVA também. Gostaria que essa casa se manifestasse junto ao Banrisul, impondo que cumpram as leis. Então, se os novos vereadores acharem por bem, a casa irá enviar isto à gerente Noeli, colocando essa questão, para que ela também, como gerente do banco, possa saber sobre isso. Eu irei agora fazer minhas proposições, pedirei ao colega Paulo para que me substitua nos trabalhos da mesa diretora. Boa noite. Eu gostaria de, em primeira mão, enviar um ofício ao Tenente Erlo e ao grupo da Brigada Militar para que analise e avalie a questão da segurança no entorno do ginásio municipal, onde por várias vezes já ocorreram alguns roubos, arrombamentos de carros e nas últimas vezes, até na final a gente foi assistir esses dias de novo, a gente vê pouca gente indo lá já pelo fato de que não se tenha a devida segurança no entorno do ginásio. Pessoas me pedindo, vindo até a barbearia, mesmo aquelas que não fazem parte dos grupos de futebol de salão, pedindo que fossem colocadas câmeras, até mesmo o Chicão já vem pedindo isso já há mais tempo, até quando frequentou esta casa. Então gostaria que o Tenente Erlon desse a devida atenção, principalmente nas terças e sextas de noite, quando há jogos, e também nos outros dias onde tem moradores praticando vôlei ou basquete. Querendo reforçar aquela questão que o vereador Jânio colocou antes, aquela empresa chamada Forte Praia, ontem eu fui visitar ela e vi, juntamente com o deputado Alexandre Rosso e também com o colega Jânio, fomos visitar a imensa empresa que Votir recebeu quase na divisa de Lindolfo Collor, sendo que ela por pouco não foi a Novo Hamburgo. Mas nos causou, né, Jânio, você que convive lá e até o deputado também, ao Jair, e até o engenheiro que está projetando e projetou aquela empresa, do problema que nós vamos encontrar na Avenida Capivara quando esses caminhões, assim como na Hercosul, estiverem entrando e saindo dessa empresa. Por que eu digo isso? Todos nós conhecemos que ali tem uma curva acentuada, uma descida onde a velocidade não é respeitada, e aí eu pergunto, aonde é que o caminhão que lá irá levar os grãos, como milho e outros incrementos para essa empresa, onde é que ele vai parar para fazer a entrada dessa empresa? Na sua saída, tem 13 caminhões hoje, né? 13 caminhões saindo. E não são só esses 13, serão também os caminhões que deixarão os incrementos lá e sairão. E aí eu pergunto, a subida é acentuada, a velocidade para quem vem de Lindolfo Collor é grande. E aí eu pergunto, nós vamos ter problemas ali. Mas para isso a gente já está endereçando com ofício ao executivo e também ao diretor do DAIA, já que essa via é uma VRS, para que pense de uma maneira clara, que eu digo que seja uma pista de refúgio, tanto para quem vem de Ivoti até essa empresa, como também quem vai da empresa adiante.
Sugiro uma segunda pista, já que nós temos uma grande leva de terra ao lado, que esse caminhão, essa carreta possa sair e que se faça a segunda pista até quase na padaria da Fé, com Fé. Que isso seja feito, assim como também uma rótula. Pois a gente vê Gramado e outros lugares, não existe sinaleira, Lúcio. E aí quando tu colocas, eu não estou te dizendo que tu estás errado, mas é um revólver, uma pistola armada. Se nós colocarmos um guarda lá com um botão e botar uma sinaleira lá, aí nós vamos juntar carro em tudo que é canto, né? Então eu acho que isso, uma rótula, hoje nós vemos aqui no Banco do Brasil, nós vemos lá na Castro Alves, no Gordo, o próprio Freire, que agora melhorou bastante, que seja feita uma rótula, né? Nós temos ali um grande espaço para botar encanamento, a pista pode ser alargada, mas isso, claro, com a ajuda do DAIR. Então eu estou pedindo aqui que sugira aos mesmos o alargamento da pista na subida e também um refúgio na descida, ali do Adolfo Collor. E se possível, juntamente com o Executivo, nós programarmos uma visita ou a Porto Alegre, ou os responsáveis do DAIR, junto com os da Prefeitura, e a gente acompanhando, já, até o local para mostrar. Não adianta nós irmos num feriado para lá, nós temos que ir quando realmente é a hora do pique. E acredito eu que com uma rótula e um refúgio, e assim junto, uma segunda pista na subida, nós iremos ter tranquilidade para que esses caminhoneiros possam usufruir de tanto sair dessa empresa como entrar, porque você já imagina quantos caminhões vêm de fora e não conhecem o local, né? Hoje eu falando com um morador lá, ele disse: Beto, o que você ouve agora já de freadas, de desvios, de que quem vem atrás dos caminhões ultrapassa porque vem muito rápido, você não acredita. Então você imagina quando isso estiver constantemente entrando e saindo caminhões lá. Então eu envio esse ofício tanto para o diretor do DAIR e tanto também ao prefeito para que possa se analisar, porque a empresa lá, no começo, o que nós vimos ontem é uma empresa de grande porte e grande fomento. Eles têm maquinários lá que produzem sacos de ração canina, 6.000 sacos hora. Então, durante o dia, provavelmente, dia de ouro, são 60 a 70 mil sacos de ração. 6 toneladas. Então, quer dizer, isso é uma empresa que nós não podemos deixar correr esses riscos, e nem nós, porque todo mundo sabe que a Avenida Capivara é estreita e pode ser problemática com o funcionamento dessa empresa. Também gostaria, e aí um pedido de informações ao Executivo, onde eu gostaria que me fossem enviadas cópias dos editais, se tiver, dos calçamentos de PAVS que estão sendo feitas na nossa cidade. E também as empresas vencedoras desses editais, o valor de cada rua e o investimento de material de rua a rua. Isso seriam meus pedidos, Dona Paula. Então, passo novamente os trabalhos para o presidente dessa casa, Roberto Schneider. Faremos então agora a votação do pedido de informações, onde eu estou pedindo a cópia dos editais de calçamentos em PAVS e também as empresas vencedoras e o valor de cada rua e o investimento de material de rua com rua. Alcido? Silvani? A favor. Paulo? A favor. Úrsula? A favor. Verônica? A favor. Tilmar? A favor. Pires? A favor. Jânio? A favor. Pedido de informações aprovado. Desejo a todos uma boa noite e uma ótima semana. Até terça-feira que vem.